A mendiga negra vinga seu passado difícil e surpreende o milionário barbeiro com sua força. Selma era uma sombra entre as sombras. Nas ruas empedradas de uma pequena cidade marcada pela desigualdade, ela representava o que muitos preferiam ignorar. Seu corpo magro e roupas puídas se misturavam ao cinza do asfalto, enquanto seu olhar profundo escondia uma chama inextinguível. O que poucos sabiam é que sob a sujeira e a miséria havia uma artista, uma cabeleireira de mão cheia. Seu talento mágico transformava cabelos desgrenhados em verdadeiras obras de arte, mesmo que suas mãos estivessem constantemente esfriadas pelo toque do vento cortante. No passado, Selma tinha vivenciado o glamour. Cabeleireira de celebridades, seus salões brilhavam com risos e glamour. Tragédias pessoais, no entanto, a levaram à beira da sociedade. Sua história era um mistério que permeava as ruas. Murmúrios de uma vida perdida rodeavam seu nome e causavam olhares furtivos. Mal imaginava que ela nutria um desejo ardente de vingar seu passado. Um dia, enquanto Lucas servia seus clientes, Selma se aproximou. Ela não pediu nada, apenas observou. Uma presença que desafiava ao desprezo, que o fazia sentir um nó na garganta. Lábios cerrados, olhos cheios de vida. O que ele não sabia era que ela estava anotando tudo em sua mente. O modo como ele segurava as tesouras, como sua bandeja brilhava sob a luz do salão. Ela estava planejando algo. A rivalidade começou a se intensificar quando uma antiga conhecida de Selma, Tânia, apareceu, trazendo à tona segredos há muito enterrados e revelações que poderiam arruinar não apenas a vida de Selma, mas as conquistas de Lucas também. Selma, agora, sabia que o tempo estava se esgotando. A busca pela vingança tornava-se cada vez mais palpável. Um pulsar dentro dela. A necessidade de expor Lucas, de fazê-lo olhar além das aparências, crescia. O ódio e a dor se tornavam meio... Ele a olhou. Um olhar confuso e intrigado. O que ela queria? E Selma, sem jeito, carregava no peito um misto de vontade de revelar seus segredos e a hesitação de entregar sua alma. Até onde você iria pela sua vingança? A pergunta ecoou em sua mente. Agora, com os dois em lados opostos de um abismo, a tensão pairava no ar. O destino de ambos estava nas mãos do tempo, e o que viria a seguir poderia devastar suas vidas. Seria Selma capaz de abrir mão de sua sede de vingança por um vislumbre de redenção? E Lucas conseguiria olhar para além da superfície e enxergar a dor que se escondia sob sua aparência? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está em... Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Selma e Lucas estavam ali, a poucos passos um do outro, em um beco estreito que respirava tensão. O olhar de Selma era um misto de ferocidade e vulnerabilidade. A pergunta que ecoava em sua mente, até onde você iria pela sua vingança, parecia flutuar no ar carregado. Lucas, franzindo a testa, buscava entender aquela presença intrigante. Ele não sabia, mas naquele momento, o universo estava prestes a desmoronar em torno deles. De repente, um grito cortou a noite. O som veio da rua, agudo e desesperado. Selma virou-se abruptamente. Seu coração disparou.
Lucas também olhou para trás, desesperado. O que foi aquilo? Eles correram juntos para a beira do beco, e a cena que se desenrolava diante deles era como um pesadelo. Uma mulher com roupas chamativas gritava por socorro. Selma reconheceu aquele rosto. Era Tânia, sua antiga conhecida. A situação parecia surreal enquanto Tânia caía. Um luminoso Selma hesitou. Um impulso a empurrava a ajudar. Mas havia algo mais profundo. Uma sensação estranha. Era quase como se o tempo tivesse parado. Os olhos de Tânia estavam aterrorizados. Selma, eles sabem. Sua voz era cheia de pânico. A verdade sobre você, Selma. Eles vão expor tudo. Aquelas palavras cortaram Selma como uma faca afiada. O que ela queria dizer? O que Tânia sabia que poderia arruinar tudo? Lucas, percebendo a sombra pesar no rosto de Selma, hesitou. Havia algo inquietante na atmosfera, e ele não gostou da ideia de que a mulher diante dele estivesse envolvida em um jogo muito maior. Antes que pudesse formular uma resposta, um grupo de homens apareceu na esquina, todos em roupas escuras, avançando com passos pesados e olhares fixos. Selma sentiu um frio na espinha, uma corrente elétrica, onde antes havia uma chama de determinação. Ponto. Selma! Um dos homens a chamou. A voz era grave e cheia de ameaças. Você não pode fugir do seu passado. É hora de acertar as contas. A revelação assim jogada no ar sentiu como um golpe. O que eles queriam? O que Selma tinha feito que pudesse trazer de volta aqueles fantasmas? Lucas, paralisado, sentiu que a situação estava além do que ele havia imaginado. Selma encolheu os ombros, a dor em seu peito agora um grilhão. Eu não tenho nada com vocês. As palavras saíram como um sussurro tremulante, mas o olhar de um dos homens dizia que nada havia mais a ser escondido. Agora, Selma, você vai nos seguir, ou as coisas vão ficar muito ruins para você. E para todos os envolvidos. Ele sorriu, mas não havia calor, apenas frieza. Novo desespero invadiu Selma. Vingança? Agora se tornava insignificante. O que ela realmente queria. Os homens estavam se aproximando, e cada passo fazia seu coração disparar. Olhou rapidamente para Lucas, buscando um vislumbre de compreensão, um sinal de que ele a ajudaria. Mas ele estava paralisado, completamente dominado pela cena diante dele. Então, em um ato de desespero, Selma fez algo inesperado. Com um movimento rápido, a Vincent agarrou um dos cacos de vidro que estavam aos seus pés. Se eu tenho que lutar, eu lutarei. Seus olhos ardendo de determinação. Lucas, assim que percebeu, também se preparou, uma centelha de compreensão acendendo em seu olhar. Mas antes que qualquer um deles pudesse tomar uma decisão, o grupo se lançou para a frente. A tensão no ar era palpável, e o medo e a coragem colidiram de uma maneira que Selma nunca tinha imaginado. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E nesse momento, o passado de Selma não seria apenas revelado, mas exposto em toda a sua dolorosa verdade. O que ia acontecer? Selma conseguiria se libertar dos grilhões de seu passado? E Lucas, que parte ele teria nesse jogo mortal? A escuridão parecia se aproximar, e com ela as revelações podiam ser mais devastadoras do que qualquer um poderia suportar. Selma estava pronta para enfrentar o que viesse. Com o caco de vidro em mãos, seu coração pulsava contra as paredes do peito. A tensão era tão densa que ela podia sentir o cheiro da adrenalina no ar. Os homens se aproximavam, mas algo dentro dela clamava por luta.
E então tudo mudou em um piscar de olhos. Um dos homens, o mais alto, deflagrou um sorriso que não deixava dúvidas. Ele tinha um plano. Você sabe que não pode escapar disso, Selma, disse ele com uma voz suave, mas que cortava como uma lâmina. Mas o que você não sabe é que as palavras que saíram de sua boca a marcaram como um raio. Selma, a verdade sobre o seu irmão. Como se o tempo estivesse em câmera lenta, Selma congelou. O vento parecia parar. Seu irmão? O que Tânia sabia? Tantas perguntas, um emaranhado de emoções. Selma olhou para Lucas e a expressão dele havia mudado. O desprezo deu lugar à confusão e algo mais, uma sombra de compaixão. Apenas isso não era suficiente. O passado estava prestes a emergir com fúria, mas nisso, um dos homens disparou. Silêncio, não temos tempo. Ele se virou para Selma. Você não entende, seu irmão está no centro disso tudo. As paredes ao redor dela pareciam se fechar. O caos se transformou em um redemoinho. Selma passou de artista do cabelo a fugitiva, tudo em instantes. O grupo se aproximou, e ela sabia que precisava reagir. Mas o caco de vidro parecia pesado em suas mãos. O irmão, um nome que ela havia enterrado. Ela não queria pensar nisso. Não agora. Você sabe onde ele está? Selma gritou, a voz trêmula. O homem riu, uma risada sombria. Saber é uma coisa, encontrá-lo é outra. Ele lançou um olhar furtivo para Tânia, como se quisesse que a verdade começasse a se desdobrar. Selma sentiu que algo vital estava prestes a ser revelado. Eles vieram buscar você, e a verdade por trás da sua queda. Dá pra crer? A mulher que todos ignoram agora tem um irmão envolvido em coisas obscuras. O sarcasmo em sua voz fez Selma sentir um golpe no estômago. A dor que ela tanto tentava esconder estava pronta para explodir. A revelação a fez perceber que a vida de Lucas também estava agora em jogo. Lucas, único no meio de toda a confusão, recuperou sua voz. O que você sabe sobre o irmão da Selma? Ele lançou um olhar intenso ao homem. Selma não podia acreditar que ele estava começando a se preocupar com ela. O que isso significava? E então, as coisas tornaram-se mais tensas ainda. Enquanto o olhar do homem se distorcia em um jogo de fraqueza e poder, um estalo de voz cortou o ar. Era Tânia, se erguendo do chão, os olhos marejados de lágrimas. Selma, eu não consegui te contar. Ele está aqui. Ele é um dos deles. A mente de Selma começou a girar. Que Tânia queria dizer? Como isso era possível? Com isso, o mundo à sua volta ruiu. O fio da vida que ela tentava controlar agora estava se desfiando. Lucas encarava Selma, e ela percebeu que ele não sabia, não tinha ideia. O que isso significaria para eles? Os homens avançaram, e Selma se preparou. O lacre da verdade estava prestes a estourar, e com isso, todos os seus planos de vingança, suas esperanças de redenção. Seria Selma capaz de encarar tudo isso? Mais importante, seria capaz de lidar com o que estava por vir, agora que seu irmão entrara na jogada? O silêncio se instalou mais uma vez, mas agora ele estava carregado de segredos e de escolhas que poderiam mudá-los para sempre. O destino os aguardava na esquina escura da verdade que estava prestes a revelar algo devastador. E o que ninguém percebeu era que o verdadeiro inimigo era mais próximo do que todos pensavam. Selma estava paralisada com o que Tânia havia revelado. Seu irmão? Um dos homens do grupo? O coração dela batia descontrolado. Impulsos de raiva e desespero lutavam dentro dela. Selma! Tânia tentou se levantar, mas seus olhos estavam cheios de medo.
Eu não podia dizer. Você não entende. Ele está em perigo. Um dos homens não hesitou. Com um gesto brusco, ele se aproximou de Tânia, a agarrando pelo braço. Cale-se. Não temos tempo para suas idiotices. O desespero na voz dele ecoou nas paredes do beco. O clima mudava rapidamente. O que antes era apenas um confronto, agora se tornava uma corrida contra o tempo. Selma, sentindo sua energia se esvair, olhou para Lucas. Algo na expressão dele havia mudado. Ele tinha compreensão agora. Não havia apenas uma rivalidade entre eles. Havia uma onda de empatia surgindo. Mas o que ela mais precisava era coragem. Diga-me o que você sabe, gritou ela para Tânia, que agora estava encurralada, um olhar de tristeza em seu rosto. Por que ele está aqui? O que ele fez? Como isso envolve você? Antes que Tânia pudesse responder, um estrondo ressoou do fundo do beco. O som de metal contra metal fez Selma saltar. Um carro preto com vidros escuros acelerou e parou bruscamente. As portas se abriram e mais homens armados saíram, criando uma barreira. A situação tomou um rumo sinistro e Selma sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Selma, é hora de você se decidir. O homem que primeiro se apresentou sorriu de forma macabra. Se não vier conosco, as consequências serão terríveis. Seu irmão, bem, a vida dele também está em jogo. Ela balançou a cabeça, dúvidas correndo. De que você está falando? O que você quer dele? Selma não mais podia esconder o tremor na voz. Você realmente acredita que seu irmão é inocente? Ele está no cerne de tudo isso. O que você não sabe é que ele esteve envolvido com coisas muito mais sombrias do que você pode imaginar. O homem fez uma pausa, e ele traiu as pessoas que confiam nele. Uma vez eu soube disso, e agora é hora de você descobrir também. O frio lhe cortou a espinha. Selma olhou para Tânia, que parecia se esforçar para transmitir uma mensagem, mas a verdade a aprisionava. Lucas agora estava perto dela, em estado de alerta. A tensão entre eles se intensificava. Então, em um estalo quase ensurdecedor, Selma decidiu. Se você tem algo a dizer, então diga logo. As palavras cortaram o ar como uma faca. O homem que a desafiava se aproximou, seus olhos fixos nos dela, e antes que pudesse responder, algo dentro do carro preto piscou. Uma figura emergiu rapidamente. Selma ficou paralisada. Seu irmão, ali na linha de frente. Ele estava diferente, os olhos brilhando, mas cheios de segredos. Ao vê-la, o semblante dele se contorceu. Selma, o que você está fazendo aqui? As palavras dele eram como um golpe. Ela não podia acreditar. O homem que ameaçava agora estava perto dele. O irmão que ela tinha perdido estava ali. Mas algo estava muito errado. Não, não, não. Você? Eu não posso explicar agora. Apenas confie em mim. Ele estendeu a mão, mas Selma hesitou. Uma onda de emoções a invadiu. Raiva, confusão, decepção. Lucas olhou para ela. Seu olhar estava irado, mas também cheio de preocupação. Selma, não acredite nele. Ele pode ser parte de algo muito maior. Você não sabe o que aconteceu. Lucas e seu irmão se encararam, os dois prontos para brigar. A atmosfera estava carregada com promessas de traições e revelações. Bastou um instante. Tânia, em um ato de desespero, se lançou na direção do carro, cercando a cena com um grito. Parem! Você não sabe o que está acontecendo. Silêncio envolveu o lugar, e Selma, com o coração na boca, percebeu que a escolha que tomaria a seguir mudaria tudo. A verdade não estava apenas nas mãos dos homens do carro. Ela estava ali, bem ao seu lado. E a única coisa que Selma sabia era que, independentemente do que acontecesse, o curso de sua vida tomaria um rumo que ela jamais poderia imaginar. O homem olhou para ela
e com um sorriso sereno sussurrou: Você está prestes a descobrir quem realmente é seu irmão, e você ficará chocada. A tensão explodiu mais uma vez, e no meio da confusão, Selma se viu em um dilema que poderia arrancar o chão debaixo de seus pés. O que ela faria? Como o passado e o presente se cruzariam em um momento de brilho, deixando apenas escuridão e incerteza para trás. Selma estava paralisada com o que Tânia havia revelado. Seu irmão? Um dos homens do grupo? O coração dela batia descontrolado. Impulsos de raiva e desespero lutavam dentro dela. Selma, Tânia tentou se levantar, mas seus olhos estavam cheios de medo. Eu não podia dizer. Ele está em perigo. Um dos homens não hesitou. Com um gesto brusco, ele se aproximou de Tânia, agarrando-a pelo braço. Cale-se. Não temos tempo para suas idiotices. O desespero na voz dele ecoou nas paredes do beco. O clima mudava rapidamente. O que antes era apenas um confronto, agora se tornava uma corrida contra o tempo. Selma, sim, antes que Tânia pudesse responder, um estrondo estrondoso ecoou do fundo do beco. O som de metal contra metal fez Selma saltar. Um carro preto com vidros escuros acelerou e parou bruscamente. As portas se abriram e mais homens armados saíram, criando uma barreira. A situação tomou um rumo sinistro. Selma sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Selma, é hora de você se decidir. O homem que primeiro se apresentou sorriu de forma macabra. Se não vier conosco, as consequências serão terríveis. Seu irmão, bem, a vida dele também está em jogo. Ela balançou a cabeça, dúvidas correndo. De que você está falando? O que você quer dele? Selma não mais podia esconder o tremor na voz. Você realmente acredita que seu irmão é inocente? Ele está no cerne de tudo isso. O que você não sabe é que ele esteve envolvido com coisas muito mais sombrias do que você pode imaginar. O homem fez uma pausa, e ele traiu as pessoas que confiam nele. Uma vez eu soube disso, e agora é hora de você descobrir também. O frio lhe cortou a espinha. Selma olhou para Tânia, que parecia se esforçar para transmitir uma mensagem, mas a verdade a aprisionava. Lucas agora estava perto dela, tenso. Sua expressão se firmou, como se estivesse pronto para defender Selma. Então, em um estalo quase ensurdecedor, Selma decidiu. Se você tem algo a dizer, então diga logo. As palavras cortaram o ar como uma faca. O homem que a desafiava se aproximou, seus olhos fixos nos dela. E antes que pudesse responder, algo dentro do carro preto piscou. Uma figura emergiu rapidamente. Selma ficou paralisada. Seu irmão, ali na linha de frente. Ele estava diferente. Os olhos brilhavam, mas estavam cheios de segredos. Ao vê-la, o semblante dele se contorceu de dor. Selma, o que você está fazendo aqui? As palavras dele eram como um golpe. Ela não podia acreditar. O homem que a ameaçava agora estava perto dele. O irmão que ela tinha perdido estava ali. Mas algo estava muito errado. Não. Você? Eu não posso explicar agora. Apenas confie em mim. Ele estendeu a mão, mas Selma hesitou. Uma onda de emoções a invadiu. Raiva, confusão, decepção. Lucas olhou para ela. Seu olhar está virado, mas também cheio de preocupação. Selma, não acredite nele. Ele pode ser parte de algo muito maior. Você não sabe o que aconteceu? Lucas disse, tentando se posicionar entre os dois. Tânia então fez um movimento abrupto. Se lançou na direção do carro e gritou: Parem! Você não sabe o que está acontecendo. E nesse momento, tudo virou de ponta cabeça.
Uma explosão ecoou. O beco tremia, e tudo ao redor desmoronou em caos. Um dos homens armados disparou uma arma, e em questão de segundos, o mundo de Selma se transformou. O irmão dela caiu, atingido, e a expressão de traição em seu olhar foi a última coisa que Selma viu antes de tudo ficar escuro. Lucas gritou, e Selma sentiu seu coração despedaçar. O homem que havia ameaçado os dois sorriu satisfatoriamente, enquanto o carro escapava, levando embora não só seu irmão, mas tudo o que ela conhecia. O ar estava carregado de fumaça, e a realidade se desfez como um sonho ruim. Selma caiu de joelhos, sem saber se a dor em seu peito era causada pela perda ou pela tré. O que estava acontecendo? Envolvimentos, traições, e agora tudo se quebrava ao seu redor. Ela olhou para Tânia, que estava paralisada de susto, e então para Lucas, que parecia tão perdido quanto ela. O que viria a seguir? Aquela noite não era mais sobre vingança. Era uma luta pela verdade, e a única coisa que Selma sabia era que ela não iria descansar até que descobrisse o que realmente estava em jogo. E, sem saber, ela estava prestes a desvendar algo mais profundo e mais sombrio, que mudaria suas vidas para sempre. Selma estava paralisada com o que Tânia havia revelado. Seu irmão? Um dos homens do grupo? O coração dela batia descontrolado. Impulsos de raiva e desespero lutavam dentro dela. Selma. Tânia tentou se levantar, mas seus olhos estavam cheios de medo. Eu não podia dizer. Ele está em perigo. Um dos homens não hesitou. Com um gesto brusco, ele se aproximou de Tânia, agarrando-a pelo braço. Cale-se. Não temos tempo para suas idiotices. O desespero na voz dele ecoou nas paredes do beco. O clima mudava rapidamente. O que antes era apenas um confronto, agora se tornava uma corrida contra o tempo. Selma, sentindo sua energia se esvair, olhou para Lucas. Algo na expressão dele havia mudado. Não havia mais desprezo, mas compaixão e preocupação. Como ela queria acreditar nele, mas havia muitas sombras entre os dois. Diga-me o que você sabe, gritou ela para Tânia, que agora estava encurralada, com expressão ansiosa. Por que ele está aqui? O que ele fez? Como isso envolve você? Antes que Tânia pudesse responder, um estrondo ecoou do fundo do beco. O som de metal contra metal fez Selma saltar. Um carro preto, com vidros escuros, acelerou e parou bruscamente. As portas se abriram, e mais homens armados saíram, criando uma barreira. A situação tomou um rumo sinistro. Selma sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Selma, é hora de você se decidir. O homem que primeiro se apresentou sorriu de forma macabra. Se não vier conosco, as consequências serão terríveis. Seu irmão, bem, a vida dele também está em jogo. Ela balançou a cabeça, dúvidas correndo. De que você está falando? O que você quer dele? Selma não mais podia esconder o tremor na voz. Você realmente acredita que seu irmão é inocente? Ele está no cerne de tudo isso. O que você não sabe é que ele esteve envolvido com coisas muito mais sombrias do que você pode imaginar. O homem fez uma pausa, e ele traiu as pessoas que confiam nele. Uma vez eu soube disso, e agora é hora de você descobrir também. O frio lhe cortou a espinha. Selma olhou para Tânia, que parecia se esforçar para transmitir uma mensagem, mas a verdade a aprisionava. Lucas agora estava perto dela. Tenso, sua expressão se firmou, como se estivesse pronto para defender Selma. Então, em um estalo quase ensurdecedor, Selma decidiu. Se você tem algo a dizer, então diga logo.
As palavras cortaram o ar como uma faca. O homem que a desafiava se aproximou, seus olhos fixos nos dela. E antes que pudesse responder, algo dentro do carro preto piscou. E então, o mundo ao redor dela desabou. Uma figura emergiu rapidamente do interior do veículo. Selma ficou paralisada. Seu irmão ali na linha de frente, mas algo havia mudado nele. Os olhos dele não refletiam a alegria que ela lembrava. Estavam vazios, cheios de segredos e desespero. Selma, o que você está fazendo aqui? As palavras dele pareciam uma traição. Não, não, não! Aquela cena não fazia sentido. O homem que a ameaçava agora estava perto dele. O irmão que ela tinha perdido estava ali. Mas algo estava muito errado. Não, não, não! Você? Eu não posso explicar agora. Apenas confie em mim. Ele estendeu a mão, mas Selma hesitou. Uma onda de emoções a invadiu. Raiva, confusão, decepção. O olhar de Lucas encontrou o dela, agora cheio de preocupação, mostrando que ele também estava confuso. A tensão explodiu. Selma, não acredite nele. Ele pode ser parte de algo muito maior. Você não sabe o que aconteceu. Lucas gritou, a voz soando intensa, mas seu olhar estava cheio de uma nova luz. Nesse instante, Tânia, em um ato desesperado, se lançou na direção do carro e gritou: "Parem! Você não sabe o que está acontecendo." Silêncio. O beco ressoou com ecos de desespero. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Do carro escuro surgiram mais 3 figuras, e Selma sentiu seu sangue gelar. Elas não eram desconhecidas. Eram pessoas do seu passado. Seus antigos clientes, agora com expressões ferozes, como se houvesse uma tempestade de conflitos se formando. "O que vocês estão fazendo aqui?" Selma sussurrou, o coração batendo forte. Eles eram parte da vida que ela tentava deixar para trás. Mas agora, o cenário já não era só seu. A associação deles com seu irmão era um labirinto de segredos. Você não entende. Seu irmão está no centro de tudo isso, Selma. E a verdade que ele esconde vai te destruir. Um dos homens disse, o olhar penetrante. Ele é mais do que você imagina. E está envolvido em algo que pode arruinar sua vida. O mundo girou ao redor de Selma, e em uma fração de segundo, tudo o que ela pensava que sabia desmoronou. O irmão que ela buscava, aquele que ela desejava proteger, era um traidor. E Lucas estava agora no meio desse caos. Selma, a verdade é que ele e Tânia estão mais ligados do que você pode imaginar. Eles planejaram isso tudo. O homem adicionou, como se sua revelação cortasse a escuridão do beco. Selma ficou sem ar. Seu coração estava na boca. A confusão tomou conta dela e a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde a traição se instalara por trás de suas expectativas? As trevas agora cercavam Selma e, de repente, ficou clara uma verdade assustadora. O verdadeiro inimigo não era o grupo no beco, mas aqueles que ela amava, e a noite ainda estava longe de acabar. Selma estava paralisada com o que Tânia havia revelado. Seu irmão, um dos homens do grupo, o coração dela batia descontrolado. Impulsos de raiva e desespero lutavam dentro dela. Selma. Tânia tentou se levantar, mas seus olhos estavam cheios de medo. Eu não podia dizer, ele está em perigo. Um dos homens não hesitou. Com um gesto brusco, ele se aproximou de Tânia, agarrando-a pelo braço. Cale-se! Não temos tempo para suas idiotices! O desespero na voz dele ecoou nas paredes do beco. O clima mudava rapidamente. O que antes era apenas um confronto,
agora se tornava uma corrida contra o tempo. Selma, sentindo sua energia se esvair, olhou para Lucas. Algo na expressão dele havia mudado. Não havia mais desprezo, mas compaixão e preocupação. Como ela queria acreditar nele, mas havia muitas sombras entre os dois. "Diga-me o que você sabe!" gritou ela para Tânia, que agora estava encurralada, com expressão ansiosa. "Por que ele está aqui? O que ele fez? Como isso envolve você?" Antes que Tânia pudesse responder, um estrondo ecoou do fundo do beco. O som de metal contra metal fez Selma saltar. Um carro preto com vidros escuros acelerou e parou bruscamente. As portas se abriram e mais homens armados saíram, criando uma barreira. A situação tomou um rumo sinistro. Selma sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. "Selma, é hora de você se decidir." O homem que primeiro se apresentou sorriu de forma macabra. "Se não vier conosco, as consequências serão terríveis. Seu irmão, bem, a vida dele também está em jogo." Ela balançou a cabeça, dúvidas correndo. "De que você está falando? O que você quer dele?" Selma não mais podia esconder o tremor na voz. "Você realmente acredita que seu irmão é inocente? Ele está no cerne de tudo isso. O que você não sabe é que ele esteve envolvido com coisas muito mais sombrias do que você pode imaginar." O homem fez uma pausa. "E ele traiu as pessoas que confiam nele. Uma vez eu soube disso, e agora é hora de você descobrir também." O frio lhe cortou a espinha. Selma olhou para Tânia, que parecia se esforçar para transmitir uma mensagem, mas a verdade a aprisionava. Lucas agora estava perto dela, tenso. Sua expressão se firmou, como se estivesse pronto para defender Selma. Então, em um estalo quase ensurdecedor, Selma decidiu: "Se você tem algo a dizer, então diga logo." As palavras cortaram o ar como uma faca. O homem que a desafiava se aproximou, seus olhos fixos nos dela, e antes que pudesse responder, algo dentro do carro preto piscou. E então, o mundo ao redor dela desabou. Uma figura emergiu rapidamente do interior do veículo. Selma ficou paralisada. Seu irmão, ali na linha de frente, mas algo havia mudado nele. Os olhos dele não refletiam a alegria que ela lembrava. Estavam vazios, cheios de segredos e desespero. "Selma, o que você está fazendo aqui?" As palavras dele pareciam uma traição. Não, não, não! Aquela cena não fazia sentido. O homem que a ameaçava agora estava perto dele. O irmão que ela tinha perdido estava ali. Mas algo estava muito errado. "Não, não, não. Você. Eu não posso explicar agora. Apenas confie em mim." Ele estendeu a mão, mas Selma hesitou. Uma onda de emoções a invadiu. Raiva, confusão, decepção. O olhar de Lucas encontrou o dela, agora cheio de preocupação, mostrando que ele também estava confuso. A tensão explodiu. "Selma, não acredite nele. Ele pode ser parte de algo muito maior. Você não sabe o que aconteceu." Lucas gritou, a voz soando intensa, mas seu olhar estava cheio de uma nova luz. Nesse instante, Tânia, em um ato desesperado, se lançou na direção do carro e gritou: "Parem! Você não sabe o que está acontecendo." Silêncio. O beco ressoou com ecos de desespero. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Do carro escuro surgiram mais 3 figuras, e Selma sentiu seu sangue gelar. Elas não eram desconhecidas. Eram pessoas do seu passado. Seus antigos clientes, agora com expressões ferozes, como se houvesse uma tempestade de conflito se formando.
O que vocês estão fazendo aqui? Selma sussurrou, o coração batendo forte. Eles eram parte da vida que ela tentava deixar para trás. Mas agora, o cenário já não era só seu. A associação deles com seu irmão era um labirinto de segredos. Você não entende. Seu irmão está no centro de tudo isso, Selma. E a verdade que ele esconde vai te destruir. Um dos homens disse, o olhar penetrante. Ele é mais do que você imagina. E está envolvido em algo que pode arruinar sua vida. O mundo girou ao redor de Selma. E em uma fração de segundo, tudo que ela pensava que sabia desmoronou. O irmão que ela buscava, aquele que ela desejava proteger, era um traidor. E Lucas estava agora no meio desse caos. Selma, a verdade é que ele e Tânia estão mais ligados do que você pode imaginar. Eles planejaram isso tudo. O homem adicionou, como se sua revelação cortasse a escuridão do beco. Selma ficou sem ar. Seu coração estava na boca. A confusão tomou conta dela. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: até onde a traição se instalara por trás de suas expectativas? Tânia, com uma expressão de desespero, olhou de Selma para o irmão dela. Selma, não é o que parece. Eu te juro. Foi uma armadilha. Eu não consegui dizer antes, mas seu irmão não é quem você pensa. Antes que Selma pudesse processar, um barulho ensurdecedor irrompeu. O chão parecia tremer sob seus pés. Uma explosão. A luz ofuscante encheu o beco e a pressão a jogou para trás. O reflexo do fogo iluminou os rostos em aquele momento sombrio, revelando novas marcas de medo. Selma lutou para se levantar, a confusão girando em sua mente. Quando o turbilhão de fumaça começou a se dissipar, ela viu os homens caídos e seu irmão desaparecendo entre as sombras. Não, não! Aquelas palavras escaparam de seus lábios e ela correu na direção dele. Mas uma mão forte a segurou. É uma armadilha, Selma. Você não pode ir. Era Lucas, atormentado, com os olhos flamejantes. Mas Selma não queria escutar. O pânico dominou, e quando ela olhou para trás, tudo o que restou foi um mistério em meio ao caos, preenchido por uma verdade devastadora. O passado, que parecia tão claro, agora estava envolto em uma neblina de traição e conflito. Suas certezas tinham desmoronado. Cada escolha estava envolta em velhos segredos e mentiras. E a única coisa que Selma sabia era que a busca pela verdade estava longe de acabar. E o que restava era uma pergunta perfurante. Quem realmente era seu irmão? E quais segredos devastadores ele ocultava que poderiam custar tudo a ela? Selma estava paralisada com o que Tânia havia revelado. Seu irmão? Um dos homens do grupo. O coração dela batia descontrolado. Impulsos de raiva e desespero lutavam dentro dela. A explosão ainda ressoava em seus ouvidos, e a fumaça embaçava sua visão. O caos parecia se arrastar, mas tudo o que ela conseguia focar era na figura do irmão, uma sombra de suas memórias e o pavor que agora a cercava. Selma. Tânia tentou se levantar, mas seus olhos estavam cheios de medo. Eu não podia dizer. Ele está em perigo. Perigo? A palavra soou como um eco distante. O desespero era palpável e Selma sentiu o estômago revirar. E o que isso significa, Tânia? O que ele fez? Um dos homens se aproximou e, com um gesto brusco, segurou Tânia pelo braço. Cale-se! Não temos tempo para suas idiotices. A voz dele tremia entre o pânico e a raiva. Mas Selma não conseguia processar nada. Estava em um turbilhão.
Os homens do carro escuro se aproximavam, e o movimento deles parecia uma dança ensaiada, como se soubessem exatamente o que queriam. Selma, é hora de você se decidir. Um deles disse com um sorriso cínico. Se não vier conosco, as consequências serão terríveis. Seu irmão, bem, a vida dele também está em jogo. Ela balançou a cabeça, o rosto quente com a confusão. De que você está falando? O que você quer dele? As palavras tremiam, quase sufocando em sua garganta. Você realmente acredita que seu irmão é inocente? Ele está no cerne de tudo isso. O que você não sabe é que ele esteve envolvido com coisas muito mais sombrias do que você pode imaginar. O homem pausou, o olhar agora como uma lâmina cortando a escuridão. E ele tem um preço a pagar. A tensão aumentava e Selma sentiu o suor escorrer pela sua testa. O que havia acontecido com seu irmão? A força que o mantinha afastado dela parecia agora um abismo insuperável. Mas antes que pudesse articular uma resposta, um sereno grito ecoou ao fundo. Era o chamado angustiado, que ressoava no ar. O som parecia irromper das profundezas da noite, e todos se viraram. Selma! Ajuda, Selma! A voz poderia ser de qualquer pessoa, mas desceu como uma lâmina afiada no coração dela. Sem pensar, Selma saltou para frente, e o chão pareceu se mover num borrão. O que quer que tivesse acontecido, ela não poderia ignorar. O homem que a mantinha sob seu olhar gélido gritou algo, mas palavras se perderam em meio ao grito desesperado. Selma começou a correr, os pés parecendo bater no chão como um tambor, cada batida ecoando a determinação de salvar. E quando atravessou a penumbra, a cena que encontrou fez seu coração parar. Um corpo caído aos seus pés. Tânia! No instante que o viu, uma agonia a envolveu. Não pode ser. Mas por trás dela, outro som perturbador a fazia congelar. Um novo carro, com as luzes ofuscantes, surgiu do nada, como um fantasma nas sombras. As portas se abriram e do interior, uma figura conhecida emergiu. Era alguém que Selma tinha certeza que nunca mais veria. Era seu pai. Ele estava lá, com um olhar preocupado, mas os traços de determinação no rosto. Selma, você precisa sair daqui. A vista ficou embaçada e a confusão tomou conta. Não podia acreditar. O homem que sempre fora uma figura distante e autoritária, agora estava bem à sua frente, e tudo o que ele havia prometido se desfez como um castelo de cartas. O irmão, os segredos e agora ele ali. O que significava aquilo? Era um truque? Uma armadilha? Por que você está aqui? O que você fez com meu irmão? A voz de Selma disparava como balas, e não havia espaço para medo. A realidade começava a se desdobrar. Olhou para Lucas, que também estava paralisado, olhando entre os dois, e o desespero crescia. Selma, o pai começou, mas a expressão no rosto dele era um espelho de algo sombrio. Você não entende. É tudo parte de um jogo maior. Seu irmão, ele é a chave. Se ele não voltar, nada do que nós fizemos vai fazer sentido. Selma ficou sem palavras. Tudo o que acreditava ter certeza estava se desmoronando em uma avalanche de confusão e desespero. Ela não sabia em quem confiar. Olhou para o chão, onde Tânia parecia ter se apagado. Era uma verdade que ela não queria enfrentar. Um movimento brusco interrompeu seus pensamentos. O homem que a ameaçava agora murmurava algo indistinto. Sua expressão mudando para uma mistura de raiva e desespero. Ele não pode saber. Você não pode deixar que eles descubram. O passado
logo se tornaria um pesadelo. Selma sabia que uma decisão crítica estava prestes a ser feita, e a única coisa que ela podia fazer era escolher um lado. Em meio a tudo isso, ficou claro que o verdadeiro inimigo não era quem ela pensava que era. A luz da verdade começava a surgir entre as sombras, e enquanto as revelações dançavam como fantasmas, no ar pairava uma pergunta: até onde Selma iria para descobrir como tudo se conectava e se salvar da armadilha em que estava prestes a cair? Selma estava paralisada com o que Tânia havia revelado. Seu irmão, um dos homens do grupo, o coração dela batia descontrolado. Impulsos de raiva e desespero lutavam dentro dela. A explosão ainda ressoava em seus ouvidos, e a fumaça embaçava sua visão. O caos parecia se arrastar, mas tudo o que ela conseguia focar era na figura do irmão, uma sombra de suas memórias e o pavor que agora a cercava. Selma. Tânia tentou se levantar, mas seus olhos estavam cheios de medo. Eu não podia dizer, ele está em perigo. Perigo? A palavra soou como um eco distante. O desespero era palpável, e Selma sentiu o estômago revirar. E o que isso significa, Tânia? O que ele fez? Um dos homens se aproximou e, com um gesto brusco, segurou Tânia pelo braço. Cale-se. Não temos tempo para suas idiotices. A voz dele tremia entre o pânico e a raiva. Mas Selma não conseguia processar nada. Estava em um turbilhão. Os homens do carro escuro se aproximavam, e o movimento deles parecia uma dança ensaiada, como se soubessem exatamente o que queriam. Selma, é hora de você se decidir. Um deles disse com um sorriso cínico: se não vier conosco, as consequências serão terríveis. Seu irmão. Bem, a vida dele também está em jogo. Ela balançou a cabeça, o rosto quente com a confusão. De que você está falando? O que você quer dele? As palavras tremiam, quase sufocando em sua garganta. Você realmente acredita que seu irmão é inocente? Ele está no cerne de tudo isso. O que você não sabe é que ele esteve envolvido com coisas muito mais sombrias do que você pode imaginar. O homem pausou, o olhar agora como uma lâmina cortando a escuridão. E ele tem um preço a pagar. A tensão aumentava, e Selma sentiu o suor escorrer pela sua testa. O que havia acontecido com seu irmão? A força que o mantinha afastado dela parecia agora um abismo insuperável. Mas antes que pudesse articular uma resposta, um sereno grito ecoou ao fundo. Era um chamado angustiado, que ressoava no ar. O som parecia irromper das profundezas da noite, e todos se viraram. Selma, ajuda! Selma! A voz poderia ser de qualquer pessoa, mas desceu como uma lâmina afiada no coração dela. Sem pensar, Selma saltou para a frente, e o chão pareceu se mover num borrão. O que quer que tivesse acontecido, ela não poderia ignorar. O homem que a mantinha sob seu olhar gélido gritou algo, mas palavras se perderam em meio ao grito desesperado. Selma começou a correr, os pés parecendo bater no chão como um tambor, cada batida ecoando a determinação de salvar. E quando atravessou a penumbra, a cena que encontrou fez seu coração parar. Um corpo caído aos seus pés. Tânia. No instante em que o viu, uma agonia a envolveu. Não! Não pode ser! Mas por trás dela, outro som perturbador a fazia congelar. Um novo carro com as luzes ofuscantes surgiu do nada, como um fantasma nas sombras. As portas se abriram e do interior, uma figura conhecida emergiu. Era alguém que Selma tinha certeza que nunca mais veria. Era seu pai. Ele estava lá,
com um olhar preocupado, mas os traços de determinação no rosto. Selma, você precisa sair daqui. A vista ficou embaçada e a confusão tomou conta. Não podia acreditar. O homem que sempre fora uma figura distante e autoritária, agora estava bem à sua frente. E tudo o que ele havia prometido se desfez como um castelo de cartas. O irmão, os segredos e agora ele ali. O que significava aquilo? Era em truque? Uma armadilha? Por que você está aqui? O que você fez com meu irmão? A voz de Selma disparava como balas, e não havia espaço para medo. A realidade começava a se desdobrar. Olhou para Lucas, que também estava paralisado, olhando entre os dois, e o desespero crescia. Selma, o pai começou, mas a expressão no rosto dele era um espelho de algo sombrio. Você não entende. É tudo parte de um jogo maior. Seu irmão, ele é a chave. Se ele não voltar, nada do que nós fizemos vai fazer sentido. Selma ficou sem palavras. Tudo o que acreditava ter certeza estava se desmoronando em uma avalanche de confusão e desespero. Ela não sabia em quem confiar. Olhou para o chão, onde Tânia parecia ter se apagado. Era uma verdade que ela não queria enfrentar. Um movimento brusco interrompeu seus pensamentos. O homem que a ameaçava agora murmurava algo indistinto, sua expressão mudando para uma mistura de raiva e desespero. Ele não pode saber. Você não pode deixar que eles descubram. O passado logo se tornaria um pesadelo. Selma sabia que uma decisão crítica estava prestes a ser feita. E a única coisa que ela podia fazer era escolher um lado. Em meio a tudo isso, ficou claro que o verdadeiro inimigo não era quem ela pensava que era. A luz da verdade começava a surgir entre as sombras. E enquanto as revelações dançavam como fantasmas, no ar pairava uma pergunta. Até onde Selma iria para descobrir como tudo se conectava e se salvar da armadilha em que estava prestes a cair? Então, de repente, um disparo ecoou, atravessando a escuridão como um raio. Selma se virou, os olhos wide como pratos. O peso do som fez seu coração parar. O homem que a ameaçava caiu, um sorriso congelado em seu rosto. E logo ela viu a figura se esgueirando pelas sombras. Era seu irmão. Mas não era a expressão de um amigo que Selma viu. Era alguém se moldando em algo distante e alterado. Um ser que ela mal reconhecia mais. Selma, fuja! Ele gritou. Mas a urgência na voz era estranha e, ao mesmo tempo, familiar. A adrenalina fluiu pela corrente sanguínea dela. A verdade começava a se revelar, mas não de uma maneira que ela esperava. Todo aquele tempo, seu irmão tinha se utilizado de segredos. Agora, diante dela, estava a pessoa que ela sempre buscou. Mas ele era alguém que ela nunca quis encontrar. Você não pode fazer isso. O pai esbravejou, o choque na voz dele ecoando ao redor. Tânia, o carro, o homem caído. Tudo parecia um labirinto de segredos malignos. E a peça central era o próprio irmão que deveria protegê-la. Por que você é um deles? O desespero de Selma transbordou em lágrimas. O que mais poderia ser escondido por trás daquela máscara de familiaridade? E enquanto a tensão se acumulava até o ponto da ruptura, a única certeza que Selma agora tinha era que, em instantes, a verdade mudaria tudo. E a linha entre amor e traição se tornaria como um fio de navalha, cortando o que restava de sua sanidade. A pergunta que pairava no ar: até onde as mentiras se estenderiam? A resposta estava prestes a desmoronar diante dela. Selma olhou para o irmão, que estava ali,
diante dela, mas tudo parecia tão confuso. O coração dela estava acelerado, e ela começou a reconhecer a dor que ele enfrentava. Por que, irmão? O que aconteceu com você? As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto delas ecoou na escuridão. Ele hesitou, olhando para o chão. Selma, eu não sou quem você pensa que sou. Aquela frase cortou como uma lâmina. Eu me envolvi com pessoas perigosas, coisas que eu não poderia escapar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Selma se sentiu perdida, o chão desaparecendo sob seus pés. Era como se ela estivesse vendo tudo por uma tela embaçada, cada palavra uma faca afiada. A raiva irrompeu. Você mentiu para mim. E agora, Tânia, ela está ferida. O peito dela se encheu de desespero. O pai, ainda em pé, olhava para os dois. A tensão no ar era palpável. Você precisa entender, Selma. Há forças em operação que estão além de nós. Um silvo cortou o ar. Era uma sirene. O tempo estava se esgotando. Selma olhou para a rua. As luzes se aproximavam. Temos que ir. Agora! Lucas, por sua vez, tinha uma expressão indecifrável. Ele estava entre o desejo de ajudar Selma e o medo pelo que poderia acontecer ali. Selma! O irmão dela gritou, a voz cheia de urgência. Se você não confiar em mim, acabará em apuros. Ele estendeu a mão mais uma vez, mas não tinha certeza se ela iria pegar. O medo o cercava como um predador faminto. Selma hesitou, o coração batendo forte. Ela queria acreditar nele, mas não podia. Como posso confiar em você? Sua voz estava alta, rasgando a tensão entre eles. O passado estava desmoronando, e cada escolha sentia um peso devastador. Então Tânia levantou-se como um fantasma, as mãos tremendo, e disse, Selma, escute. Sua voz estava rouca. Seu irmão está certo. Existe um plano, e é mais profundo do que você imagina. As palavras de Tânia criaram uma fissura na confusão de Selma. Não temos tempo para isso, o que quer que tenha feito. Você precisa de ajuda, e eu posso. Mas a dor e o medo estavam estampados em seu rosto. Um forte estampido de um porta se fechando cortou o diálogo. Os homens estavam chegando. A pressão estava aumentando. Selma olhou novamente para seu irmão. O que você quer que eu faça? O olhar dele estava cheio de determinação, mas também de temor. Confie em mim, Selma. Vamos juntos. Os homens apareceram, e a escuridão ao redor parecia engolir tudo. Selma foi tomada por um impulso. Vamos, agora! Ela pegou a mão do irmão e saiu correndo, seguida por Lucas e Tânia. A liberdade estava a poucos passos. A corrida parecia infinita, mas uma parte dela sabia que essa não era a última batalha. O que estava por vir não seria fácil. O grupo alcançou um beco mais largo, e a respiração estava ofegante. Mas, no fundo, uma esperança surgia lentamente, como um sol jornalista no horizonte. Enquanto preparavam-se para enfrentar a verdade e o futuro, Selma percebeu que o amor poderia ser a chave, e que mesmo em meio a um labirinto de mentiras, havia uma centelha de esperança acesa, algo que poderia reverter a situação. Enquanto observavam os homens se aproximando, Selma teve um último pensamento. O que a vida reservava para eles? O destino não estava em mãos de estranhos. Mas nas deles, uma nova jornada os aguardava, e a muralha que separava o passado do futuro estava prestes a ser rompida. Agora, só o tempo diria o que aconteceria. E como você ficou com esse final? Deixe suas opiniões e teorias na seção de comentários. E não esquece, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para ajudar com o algoritmo. Vamos fazer barulho. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com seus amigos que precisam conhecer esse